Bom, vamos agora para as funções trigonométricas inversas. Só lembrando, né, pessoal, são três modelos de integrais que elas resultam em três funções trigonométricas inversas. Então, lembrando aqui um pouco, nós temos, né, o primeiro caso. Esse é o caso mais comum, já adianto a vocês, tá certo? Que é a integral, vou colocar aqui o primeiro caso, né? Integral de du sobre u ao quadrado mais a ao quadrado. Isso aqui vai dar igual a 1 sobre a, arco tangente, né, que é a tangente inversa, a tangente a menos 1, de u sobre a mais constante. Então é bom sempre ter em mãos, né, essas integrais. Uma coisa que vocês podem fazer, já que agora são muitas, né, muitas técnicas de integração, é vocês fazerem tipo um resumo com, né, os principais modelos de integrais, para não ter que estar revisitando todo o tempo, né, os conteúdos anteriores. Então, o segundo modo seria a integral de du sobre a raiz quadrada de a ao quadrado menos u ao quadrado. Isso que vai dar o arco seno. Então, é o seno a menos 1 de u sobre a mais constante. O seno é a única trigonométrica inversa que não começa com 1 sobre a, né? Então, ela não começa com 1 sobre a. E o terceiro caso, né, nós temos a integral de du sobre u raiz quadrada de u ao quadrado menos a ao quadrado. Isso aqui vai dar a arco secante, né? Então, 1 sobre a secante a menos 1 de u sobre a mais constante. Então, são modelos bem específicos, né? Esse a, ele é uma constante, né? Isso, um valor constante. E esse u é uma função de x. Então, pode aparecer aqui x ao quadrado, ou pode aparecer uma outra função de x ao quadrado, como, por exemplo, o quadrado perfeito, que você vai ter que montar, é bastante comum. E eles são modelos bem específicos. Então, quando você olha para a integral, você já consegue enquadrar em um desses casos aqui. Então, na nossa lista, né, os problemas que envolviam funções trigonométricas inversas é a terceira questão. Então, eu vou começar aqui com o item B da terceira questão. Terceira questão, item B, nós temos integral de x dx sobre x elevado à quarta mais 16. Então, comparando aqui com aqueles casos anteriores, nós já vemos que essa integral ela se enquadra muito bem no primeiro caso, ó, u ao quadrado mais a ao quadrado, né? Só que aqui nós temos x elevado à quarta, então tem que ser uma função de x elevado ao quadrado. Então você vai ter que tentar reescrever o x à quarta como uma função de x ao quadrado. Então, como é que eu vou reescrever isso? Isso aqui vai dar igual, né, a integral de, vou repetir o x dx sobre o x à quarta, eu vou escrever como x ao quadrado, mais 16. Então, comparando com o nosso problema, o u ao quadrado seria o x ao quadrado. Então, o u seria quem? O u seria apenas x ao quadrado. Então, como eu quero passar de u para x, eu derivo. Então, derivada do u, du. Deixa eu subir aqui um pouco. A derivada do x ao quadrado é 2x dx, justamente o x que está aqui em cima. Então, isolando o dx, né, fica du sobre 2x igual a dx. Feito isso, eu volto aqui para a minha integral. Então, isso aqui vai dar integral de... Vou repetir o x, né, sobre... Aqui, ó, já vou colocar o u. Então, no canto x ao quadrado, coloco o u. Então, fica u ao quadrado mais 16 vezes o dx, que é quem? Du sobre 2x. Posso cancelar o x com o x, ó. O 2, que é constante, ele sai da integral. Então, 1 meio integral de du sobre u ao quadrado mais 16. Na fórmula de integral, a gente sabe que aqui é a ao quadrado. Então, se a ao quadrado é 16, é porque o a ele vale a raiz de 16, que no caso é 4. Então, o a vale 4. Então, aqui eu já sei que vai dar uma função tangente inversa, arco tangente, né? Então, isso aqui é igual. Vou repetir 1 meio da integral. Então, aplicando a nossa fórmula, é 1 sobre a. Então, 1 sobre 4
tangente a menos 1 de U sobre A, que é 4. Agora, para finalizar, multiplico 1 meio por 1 quarto, tá? 1 oitavo. Tangente a menos 1, né? Arco tangente de U, quem é U? X ao quadrado sobre 4. Finalizou mais a constante. Bom, vamos para o próximo item. Eu virar aqui a folha. O próximo item que eu vou fazer é o item C. Aqueles que eu não faço, né? Fica como exercício para vocês, né? Para vocês treinarem. Então, o item C, ele é integral de 3 dx sobre x raiz quadrada de x ao quadrado menos 9. Nesse caso aqui, a função de x ao quadrado é o próprio x, então não precisa nem fazer aquelas trocas por u. E essa função aqui, essa integral, está evidente que é aquela que vai ficar o arco seno. Aliás, o arco secante, né, pessoal? Que é u ao quadrado menos a ao quadrado. Só que como u é o próprio x, você não precisa fazer a troca de u para x, porque o du vai dar o próprio dx, então a única diferença é que vai ficar du, u e u ao quadrado. Então não preciso fazer a troca. Eu vou apenas tirar a constante, que é 3, então vai ser 3 integral de dx sobre x raiz quadrada de x ao quadrado menos 9, e vou calcular o valor do a. Como é que é a ao quadrado? Ó? Então é porque a ao quadrado é igual a 9. Logo, o a ele é a raiz de 9, que é 3. Então, feito isso, essa integral ela vai ser igual a 3, né, que é a constante, vezes 1 sobre a. Então, 1 sobre a, que é 3, ó, secante a menos 1 de u, que no caso aqui é o próprio x, ó, né? Então, x sobre o a, que é 3. Então, isso aqui vai dar igual, posso cancelar o 3 com 3, ó. Vai ficar só o arco secante, né? Secante a menos 1 de x sobre 3 mais a constante. Um detalhe, pessoal, às vezes eu falo arco secante em vez de secante a menos 1, é porque alguns livros, em vez de colocar secante a menos 1 para expressar a função inversa da secante, eles escrevem arco secante, né? Aí no caso aqui seria de x sobre 3 mais constante. Então você pode, estudando pela internet ou por algum outro livro, né, encontrar essa notação aqui, arco secante, que é a função inversa da secante.